Bom dia, graça e paz! Tudo bem com você? Como passou a sua virada de ano? Hoje, no primeiro dia de 2024, eu quero convidar você a lembrar dos feitos e das maravilhas de Deus, a bondade de Deus. E para isso eu quero iniciar com um título um tanto confrontador: Abandonando a Deus e esquecendo suas maravilhas. A nossa meditação hoje, ela vai envolver alguns capítulos do livro de 2 Crônicas. E nós vamos meditar, pousar os nossos olhos, colocar o nosso coração em 2 Crônicas 14, 15 e 16. Eu vou tentar resumir e contextualizar toda a história e a aplicação dela para esse dia, para todos os dias de 2024. E para isso, eu quero chamar a atenção para um aspecto interessante, ou talvez não tanto, da natureza humana, que é a amnésia e a ingratidão. Por quê? Quando eu estava meditando hoje nesses capítulos, me veio temor e tremor, justamente porque me veio ao coração a compreensão de quanto a natureza humana se esquece dos feitos de Deus, das suas maravilhas e o abandona. E aí você poderia me perguntar por que eu estou falando isso? Porque ao estudar esses capítulos, a minha memória voltou lá no Egito, quando o povo de Israel é retirado do Egito como um forte, diante de tantas maravilhas que Deus fez, abriu o mar vermelho e tudo mais. E aquele povo simplesmente, no primeiro momento, fora do Egito, levanta para si um bezerro de ouro, que faz referência um pouco ao deus Apis, o deus do Egito, né? E eu fiquei me perguntando, um povo que viu com os próprios olhos, que vivenciou os grandes feitos de Deus, a mão forte de Deus, teve uma amnésia, teve loucura e abandonou o Senhor. E isso no Antigo Testamento, mas a gente pode ir para o Novo Testamento. E aí é mais doloroso, porque nos faz lembrar do Cristo, aquele que curou, aquele que ressuscitou, aquele que alimentou. Aquele povo esqueceu dos milagres, das maravilhas que Deus tinha realizado no seu meio e simplesmente naquele momento, aquele povo sendo instigado pelos fariseus que entregaram Jesus a Pilatos por inveja, grita em uma só voz: crucifica-o. A memória se foi de todos os feitos que Deus tinha feito, da bondade de Cristo no meio do povo, e como um ato de loucura, eles abandonam ao Senhor e diz: crucificam. Eu não vou entrar no mérito de que isso tinha que acontecer, mas é só para contextualizar o quanto que a natureza humana ela é capaz de esquecer os feitos e as maravilhas de Deus e abandoná-lo. E para isso é que entra 2 Crônicas. Vamos para uma história mais pontual e explicar um pouquinho o que acontece em 2 Crônicas. Para isso eu convido você, num tempo melhor, estudar o 2 Crônicas do capítulo 10 até o capítulo 16 para entender todo o contexto. Mas eu vou resumi-lo para você. No capítulo 14, 15 e 16 de 2 Crônicas, nós vamos ver a história de um homem chamado Asa. Quem é Asa? Asa vai ser filho de Abias, que foi filho de Roboão, que por sua vez foi filho de Salomão. Asa, ele assume o trono e ele faz tudo que é reto perante o Senhor. Ele destrói os postes ídolos, ele derruba os deuses falsos, derruba os altares e convoca Israel a seguir as leis de Deus, convoca Israel a pousar o coração nas leis e preceitos do Senhor. E por conta disso, nós vamos ver que durante esse período, Asa, ele experimenta a paz, a ausência de guerra, porque ele tinha, junto com o povo, adorado e se rendido ao Senhor. E
Um fato interessante é que em Crônicas 14, do versículo 9 ao 14, nós vamos ver um fato que por vezes foi muito desafiador e me assustou bastante, que é o momento em que um etíope, o Zera, ele se levanta com 1 milhão, gente, 1 milhão de homens e 300 carros e vai atacar Judá. Ou seja, um povo muito numeroso, um exército fortíssimo e que Judá seria completamente destruída por conta desse exército. Mas aí eu quero chamar você para a gente pousar, para a gente ler e ver qual é a atitude desse rei, a atitude de Asa, que é o rei de Judá. Asa, diante dessa afronta do seu inimigo, que é muito numeroso, ele diz assim no capítulo 14, versículo 11: Clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Tu és o nosso Deus e não prevalecerá contra ti o inimigo. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá. Observe, um povo muito numeroso, um exército gigantesco. E Asa sabe que ele não tem condições de lutar contra isso e ele recorre ao Senhor. E o Senhor é que entra em guerra. E essa guerra é vencida. No capítulo 15, o profeta Azarias, ele chama e alerta o povo a buscar o Senhor. E deixa claro que o Senhor, se nós buscarmos o Senhor, ele se deixará achar. Mas se o povo abandonar o Senhor, ele os deixará. E o povo então se rende ao Senhor. E no capítulo 15, versículo 12, diz assim: entraram em aliança de buscarem ao Senhor Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma. Olha que coisa linda, gente. Uma reforma religiosa acontecendo no reinado de Asa. O povo se rende aos pés do Senhor, dizendo que só ele é Deus e buscando não de qualquer jeito, mas de todo o coração e de toda a alma. E aí você vai ver lá no versículo 15 que diz assim: o Senhor lhes deu paz por toda parte. O Senhor lhe deu paz. A paz é algo que me traz algo assim como se fosse um grande presente de Deus. Estar com Cristo é experimentar a paz que excede todo o entendimento. E aí vem algo que entra dentro desse contexto do título dessa meditação: abandonando a Deus e esquecendo suas maravilhas. Por quê? Porque no capítulo 16 nós vamos ver Asa entrando em aliança com o rei da Síria. Gente, Asa entra em aliança com o rei da Síria e o pior, além de entrar em aliança, ele tira o ouro e a prata dos tesouros de Deus para oferecer a esse rei. E aí, então, Asa, esquecendo das maravilhas de Deus, abandonando a Deus, deixando a aliança de Deus para se aliançar com o homem, é repreendido por meio do profeta Hanani. Isso vai estar no versículo 7, segundo Crônicas 16, 7, que diz assim: naquele tempo veio Hanani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios grande exército e muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto o Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. Observe, cujo coração é totalmente
dele. Nisto procedeste loucamente. Por isso, desde agora haverá guerra contra ti. Perceba, para o ano de 2024, é necessário que nós possamos trazer à memória a bondade de Deus, as maravilhas de Deus, tudo que o Senhor tem feito por nós, tudo que Ele fez, tudo que Ele faz, tudo que Ele irá fazer, de acordo com as promessas do Senhor. E diante dessa meditação e vendo quão falho nós somos, o ser humano, quão rápido em esquecer, em ter amnésia e agir loucamente abandonando o Senhor, eu quero ler a oração escrita que fiz diante dessa meditação. Que você, nesse ano, possa parar para relembrar dos feitos de Deus. Na oração que foi feita, eu escrevi assim: Pai Santo, quão grandes coisas fizestes por nós quando o amor foi estampado na cruz, o teu Filho, o Cristo. Quão preciosa foi a tua mão, que ao ser estendida, nos tirou da escravidão do pecado. Ensina-nos a relembrar os teus grandes feitos em nossas vidas. Ajuda-nos a olhar para Cristo todos os dias e a cada amanhecer lembrar da tua aliança por meio do sangue de Cristo. Livra-nos de estabelecer aliança com o inimigo e negar a Cristo por causa do grito das multidões. Guarda-nos com temor e tremor, para que em todo o tempo possamos contemplar a beleza do teu Filho, o amado de nossa alma. Que a tua paz, ó doce Mestre, nos conduza como um árbitro do nosso coração. E tu, ó Espírito Santo, traga-nos à memória toda a bondade de Deus. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Graça, paz e uma boa memória para relembrar de toda a bondade de Deus. Feliz 2024! Tchauzinho para você!